Graças a Deus, queridos. Deus abençoe os amados em Cristo Jesus. Glórias a Deus que Ele continua sendo bom o tempo todo. Deus é bom e Ele é bom sempre. Amados, abram suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem, e terá vida longa na terra. Vou ler mais uma vez. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem, e terá vida longa na terra. Feche seus olhos, curva sua cabeça, não feche sua Bíblia. Senhor Deus, aqui estamos, Pai, para te agradecer. Agradecer por tudo que o Senhor é. Agradecer pela tua bondade que é derramada sobre cada um de nós, Pai. E possamos estar atentos a tudo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Que eu não venha a olhar para quem está na esquerda e na direita, e sim a focar naquilo que o Senhor tem preparado para cada coração, Pai. Muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um dos teus filhos. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vamos dar continuidade a uma série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios, que traz uma informação, uma mensagem, um desejo para cada um de nós, que é termos a nossa família cheia do Espírito Santo de Deus. Como ter a família cheia do Espírito Santo? Na semana passada nós vemos e falamos sobre o papel do homem dentro do seu lar e o papel da mulher dentro da sua casa, para que essa família venha a ser cheia do Espírito Santo. O papel da mulher, que necessita-se estar em submissão ao seu próprio marido, e o papel do esposo, que é o de entregar a sua vida para a sua casa, sendo um exemplo de sacerdote dentro do seu lar, conduzindo a sua família até o céu. Hoje, através da figura dos pais e dos filhos, nós seguiremos sendo orientados a preencher o nosso lar com o Espírito Santo de Deus. O que eu desejo é que o amado esteja atento, que o querido esteja prestando atenção. Evite conversas e foque naquilo que você veio fazer e foi prestar o seu culto a Deus. Então esteja atento em tudo que esse Deus e não eu tem a passar para cada um de nós. Amados, através da leitura que nós faremos do capítulo 6 de Efésios, nós vamos ver o papel do filho e o papel dos pais dentro do lar que será cheio do Espírito Santo de Deus, do lar que permanecerá cheio do Espírito Santo de Deus, do lar que perpetuamente será cheio do Espírito Santo de Deus. Amados, mas para isso nós precisamos estar sempre atentos ao que a Bíblia tem a falar. No versículo 1, nós vamos ler algo bem interessante, que diz o seguinte: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Amados, diferentemente do submeta-se da mulher e do sacrifique-se do homem, ao filho vem a palavra obedeça.
obedeça. Isso é interessante, que demonstra que dentro de um lar existem diferenças. Dentro de um lar, a esposa ela tem o seu papel, o marido ele tem o seu papel, o filho tem também o seu papel. E, infelizmente, por conta da nossa cultura, que por vezes quer deturpar o conceito de família, esses papéis eles têm sido invertidos. E por vezes, ao invés do lar ser comandado pelo chefe da casa, que é o pai, tem um terrorista mirim comandando o lar. Por vezes, a casa que tem que ser edificada por uma esposa sábia, pelo contrário, tem se invertido os papéis dentro do seio familiar. Amados, é interessante porque ao filho cabe a palavra obedecer. Por quê? E aí Paulo diz, porque isso é o certo. Ponto. Porque tem que ser assim. Ponto. Tem algumas bíblias que dizem porque isso é justo. Ponto. Amados, é interessante porque quando nós vamos ver alguns lares, por vezes o filho ele não sabe o que uma mãe passou para trazê-lo à vida. Por vezes um filho ele não sabe o que é a palavra obedecer, porque ele não sabe o que é enjoar durante 9 meses. Porque ele não sabe por vezes o que é estar com azia. Tem hora que eu acordava, o William estava em pé, sentada. Eu disse, o que é que tu tens? Azia. Eu disse, e azia não deixa a pessoa dormir? Não, ela disse, eu não consigo não. Porque a azia maternal deve ser algo bem difícil. Pessoas que têm desejos astronômicos de comer coisas às 11h e meia-noite e que o marido sai por aí nas carreiras, correndo atrás de alguma coisa. O filho, ele não sabe disso. Então a você, a mim como filho, cabe obedecer. Obedecer porque você não sabe o que a sua mãe passou com você na barriga durante 9 meses. Por que obedecer? Porque, querido, antes de você chegar, já tinha gente na sua frente. Antes de você chegar na sua casa, já tinha gente na sua frente. Por vezes, os filhos, eles não querem mais respeitar os pais, mas eles precisam lembrar que antes deles, tinham quem? Tinham os pais. Tem uma música que diz, respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Por que obedecer? Porque, meu querido, antes de você, já tinha gente no lugar. Por que obedecer? Amado, porque você não sabe da missa 1/3. Você não sabe da missa 1/3. Você não sabe a dificuldade que foi para lhe gerar. Você não sabe a dificuldade que foi para caminhar com você dia após dia. E talvez você possa estar imaginando que essa mensagem é só para os jovens. Não, porque todos aqui são filhos. Todos aqui são filhos de alguém, ou não? Hã? Eu tenho certeza que sim, né? Todos são filhos de alguém. Então, por vezes, queridos, a gente não sabe o que foi passado até chegar naquele momento. É por isso que quando a palavra diz, obedeça aos seus pais no Senhor, faça. Mas talvez nesse momento você pode dizer assim, mas o Senhor não conhece meus pais. Se o Senhor conhecesse, o Senhor não falaria um negócio desse. Pois é, queridos. É interessante que quando a gente vai ler o versículo 2 e 3, ele diz o seguinte: honra seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá uma vida longa. É interessante porque a leitura está assim: honra o seu pai e a sua mãe se eles forem bons, legais. Honre e obedeça só o que você achar certo. Não está assim? Não, eu acho que está. Está desse jeito ou não está? Está não, né? Amados, o obedecer ele é incondicional. Obedeça. Se não fere os princípios bíblicos, se não fere os preceitos de Deus, obedeça. Se os seus pais, ele tem pedido algo a você, que você imagine que seja errado, procure na Bíblia. Olhe lá e veja se é errado. Se não for, obedeça. E uma pergunta para mim
que também sou filho, para cada um de nós, é como tem sido a minha trajetória de obediência até aqui. Como tem sido a minha trajetória em obedecer aquilo que os meus pais, eles têm passado para mim. Você como adulto, como foi a sua trajetória de obediência para com os seus até esse momento? Precisamos avaliar. Porque às vezes, como filhos, acreditamos que nossas escolhas, elas são as melhores. Mas Deus, Ele usa os nossos pais, por vezes, para nos alertar sobre várias coisas. E aqui eu vou abrir um parêntese. Vocês sabem que eu não sou muito de contar histórias. Eu fico muito retido à palavra. Mas eu vou abrir um parêntese interessante. Porque certa vez, um jovem que estava em uma igreja, recebeu uma outra pessoa, uma outra jovem, que tinha vindo de outra igreja e começou a caminhar com ela, começou a se relacionar, e eles começaram a andar um com o outro, e foram se engajando, e foram andando, e daqui a pouco começaram a namorar, começaram a estar juntos, e tentaram em suas mentes de casar-se, de solidificar esse relacionamento através do matrimônio. E aí, ao ser questionado, o pai e a mãe do jovem, se aprovaria aquele relacionamento, ambos foram contra. E aí, não obstante, o casal foi aos pais da noiva e perguntaram se eles eram a favor daquela união. E os pais foram contra. Não satisfeito, os jovens foram ao pastor da igreja e perguntaram a ele se era de agrado e de acordo deles se juntarem. E o pastor disse: não. Mas, pela sabedoria que se tinha na cabeça de ambos, eles se casaram. Infelizmente, o viver feliz para sempre não deu certo. Porque eles passaram um período casados, estão separados há mais de 20 anos, e essa esposa já tentou assassinar esse marido 3 vezes. Por quê? Porque não obedeceu. Por quê? Porque não ouviu. Por quê? Porque não entendeu aquilo que a palavra e não eu tenho a dizer. Queridos, isso é um fato. Isso é algo que ocorreu. Eu preservo a identidade, mas é algo verídico. Amados, quando a palavra diz que eu preciso honrar o pai e a mãe, porque isso é o primeiro mandamento com promessas, isso é uma verdade dentro das nossas vidas. Como tem sido a sua trajetória de obediência? Infelizmente hoje existem filhos que nem sequer falam com seus pais. Hoje existem filhos que viram as costas para o seu pai e para a sua mãe. Eu fui um desses. Infelizmente, durante quase 10 anos da minha vida, eu passei afastado do meu pai. Por conta de uma alienação parental, por conta de uma separação, onde infelizmente pai e mãe não conseguem lidar com o filho, sem denegrir a imagem do outro, fazendo assim uma alienação na mente daquele ser que não entende o que é que está acontecendo. Eu passei quase 10 anos sem falar com meu pai. Quando eu me converti, quando eu me entendi, quando eu imaginei o que era o evangelho, eu fui até lá, me reconciliei com meu pai, pude trilhar com ele os finais da vida dele, cuidando dele, estando em um hospital junto com ele. Mas infelizmente, dias atuais, pais e filhos não conseguem ter uma comunicação. Por vezes são estranhos dentro de casa. E queridos, para nós que somos filhos, a obrigação é sua. Porque a Bíblia manda honrar pai e mãe. Quer ter uma vida longa? Honre seu pai e honre sua mãe. Nós temos aqui as 2 primeiras figuras de autoridade na sua vida. As 2 pessoas que você vê como figura de autoridade desde a mais tenra infância são seus pais. Se você honrar o seu pai e a sua mãe, com certeza você vai respeitar os seus professores.
Com certeza você vai respeitar os seus líderes. Com certeza você vai respeitar os seus superiores. Mas infelizmente, o contrário também é verdadeiro. Quando eu não consigo honrar o meu pai e a minha mãe, eu não consigo por vezes me submeter às autoridades que são constituídas para a minha vida. Amados, cuide dos seus pais. Cuide dos seus pais. Existe um ditado que fala que por vezes uma mãe e um pai, eles conseguem cuidar de 12 filhos. Mas por vezes 12 filhos, eles não conseguem cuidar de uma mãe e de um pai. Cuide dos seus pais. Cuide daqueles que deram a vida por você. Ah, mas meu pai e minha mãe errou muito. Você estava lá? Você estava lá? Você sabe o que aconteceu? Você estava na pele deles? Você viveu aquele momento? Não, você só sabe de ouvir falar. Então honre, respeite, cuide, zele. Porque isso é necessário. Precisamos fazer isso que a palavra nos orienta, principalmente enquanto nós conseguimos tê-los perto de nós. Porque muitos não têm mais esse privilégio. E outrora, ao ter, por vezes, infelizmente, não conseguiram executar tal coisa. Amados, cuide dos seus pais. Ligue para o seu pai, ligue para a sua mãe, esteja perto deles. Pelo menos se você tem como estar uma vez por semana, esteja lá perto. Por quê? Porque é a palavra que está dizendo, não sou eu não. Quando Paulo ele faz essa menção, ele lembra lá de Êxodo capítulo 20. Quando ele lê as tábuas da lei. E o primeiro mandamento que se tem com promessa é honre pai e mãe. Honre pai e mãe. Honre pai e mãe. Se tem alguma coisa, querido, para consertar com teu pai e com a tua mãe, vai-te embora e te resolve. Se tem algo para falar para o teu pai e a tua mãe, vai lá. Se tem algum pedido de desculpa, de perdão para fazer, vai lá. Vai lá. Perde tempo não. Reata esse laço. Por quê? Porque isso é bom. Porque essa é a vontade do Senhor. Porque o versículo 1 diz que isso é justo. Amém? Para que a gente continue com a nossa família cheia do Espírito Santo de Deus, nós precisamos honrar os nossos pais. Pais, agora palavras para os pais. Se os amados desejam que o Espírito Santo esteja sendo derramado sobre a sua casa, precisamos rever alguns conceitos e algumas condutas dentro do seu lar. O versículo 4 do texto diz o seguinte: pais, não provoquem ira nos seus filhos, sendo duros demais com eles. Tratem ele com disciplina, mas segurando pela mão, para guiá-los no caminho do Senhor. Vamos ler esse versículo mais uma vez? Pais, não provoquem a ira nos seus filhos, sendo duros demais com eles. Tratem ele com disciplina, mas segurando pela mão, para guiá-lo no caminho do Senhor. Amados, nós veremos o nosso lar transbordando do Espírito Santo de Deus enquanto pais, quando conseguimos rever algumas condutas por vezes feitas por nós. A primeira que o texto diz é que nós não podemos provocar a ira nos nossos filhos. Amados, sabe quando nós provocamos a ira nos nossos filhos? Quando não somos honestos com eles. Você já prometeu algo para o seu filho e não cumpriu? Você já prometeu algo para ele e não cumpriu? Você já disse que ia fazer algo e não fez? Você já parou para conversar com ele sobre algo de errado que você fez? Você já pediu desculpa ao seu filho? Pedir desculpa? Eu sou pai, eu sou mãe. Quem tem que pedir desculpa é ele. Pois é. É dessa forma que você cria ira nos seus filhos. Porque muitas vezes você erra.
e não pede desculpas. Por muitas vezes você se equivoca e não chega até ele e diz: eu errei, foi mal. Por muitas vezes eu prometo algo e não cumpro. Amados, nós precisamos estar trabalhando isso dentro dos nossos lares. Porque por vezes estamos suscitando a ira dos nossos filhos cotidianamente, não sendo honestos para com ele. É interessante que em casa nós temos uma educação financeira bem interessante. Tem uma firma em casa de serviços gerais. A firma é KJ Serviços Limitados. Caleb Josué Serviços Limitados. Aí cada tarefinha tem um trocadinho. Se botar o cocô do cachorro para fora, é R$1. Se fizer isso, é tanto. Mas às vezes estão me devendo, aí eu, está me devendo, paga o empréstimo. Vamos para cá. Os veacos não vão entrar no reino do céu, não. Pague logo. Vamos. E hoje, quando ele acordou, ele veio falar comigo. Eu disse: vai lá fazer, que quando terminar tem um dinheiro. Aí quando ele terminou, a primeira coisa: cadê meu dinheiro? Cadê meus R$2 que o senhor disse? Eu disse: vai pegar com a sua mãe que eu estou sem dinheiro. Eu disse: vai lá. Queridos, prometeu, cumpra. Prometeu, cumpra. E às vezes nós não imaginamos que isso vai muito além, não só as coisas boas. Olhe, se você fizer isso, eu vou botar você de castigo, certo? Ele fez, você não colocou. E aí? Amados, precisamos, para que o Espírito Santo esteja abundante dentro do nosso lar, rever conceitos dentro da nossa casa. O primeiro é: não provoque ira aos seus filhos. O segundo é: não seja duro demais. Existem pais que conduzem a casa como um quartel, na base do grito, na base do xingamento, na base da punição, na base da porrada. Amados, a palavra diz que nós não podemos ser duros demais com os nossos filhos. O inflexível, ele quebra. O inflexível, ele quebra. Precisamos dentro dos nossos lares, trabalhar a abundância do Espírito Santo, tendo um coração amável. Por vezes na casa que nós estamos, aqui na igreja, um menino vem, derruba esse copo, molha tudo, e eu olho e digo: eita, não, deixa aí, lá vem a mãe. Eita, pegou um menino, pastor, eu vou limpar. Não, tá tudo tranquilo. O meu filho em casa derrama um copo e eu quero pisar nele, sou infeliz. Você derrubou esse copo aí, você não viu não? Somos por vezes poodles com os dos outros e pitbulls com os nossos. Seja muito duro com seus filhos, não. Tem um momento que a gente precisa chegar junto, mas tem um momento que a gente precisa ser flexível. Estava em casa pintando a grade do portão de casa e Caleb disse: eu posso ajudar? Eu disse: pode. Aí eu dei um pincel a ele e ele começou a pintar o portão. Do nada ele sumiu. Pensei que ele era um mestre dos magos, mas não. Ele me chamou, disse: papai, venha ver o que eu fiz. Disse: que legal, ele deve ter feito alguma coisa boa. Quando eu fui ver, ele tinha pintado a Kombi de um canto a outro de preto, subindo e descendo. E naquela hora, eu imaginei que passar muito tempo na cadeia seria ruim. E aí eu chamei ele, dei um abraço e disse: que lindo! Os dentes trincados. Eu disse: meu filho, mas não faça isso mais não, pelo amor de Deus. Pinte aqui, ó. É para pintar aqui, papai? Eu digo: pinte aqui, ali não dá para pintar não. Precisamos ser flexíveis. Porque senão, por vezes, nós perdemos as nossas crianças e não sabemos o porquê. Amados, porém, em contrapartida, nós não podemos ser liberais demais. A palavra que nós lemos lá em cima, ele diz que nós não podemos ser duros demais com eles, porém devemos tratá-los com disciplina. Nossos filhos, eles precisam de disciplina, eles precisam de limites, eles precisam de nãos. E quando não entendemos isso, criamos monstros para as professoras estarem arrancando os cabelos dentro da escola.
por não impor limites, por não conduzirmos a nossa casa cheia do Espírito Santo de Deus, aplicando o que a Bíblia orienta. Por vezes nós estamos criando pessoas que vão estar inflamando a sociedade. Crianças que crescem sem saber o que é um não, sem saber o que é se frustrar. E isso não é papel da escola, isso não é papel da prefeitura, isso é papel familiar. Porque a escola, ela sistematiza um conteúdo programático. Educação familiar, ela é familiar. Ela é feita em casa. Amados, não podemos ser duros, mas também não podemos ser liberais demais. Lembre-se, não é porque você não gosta que é errado. Não é porque você não gosta que é errado. Utilize, queridos, dentro do seu lar, o Espírito Santo de Deus para guiar a sua casa e não os seus dogmas. Por vezes eu imagino que Caleb pentear o cabelo para o lado de cá é errado. É errado para mim, porque eu não gosto. Mas para ele pode não ser. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que talvez você não goste de algo, mas não é errado. É você que não gosta. Então o problema é de quem? Seu. Se resolva. Se resolva. Se não fere os princípios bíblicos, se eu estou abalizado na palavra de Deus, eu preciso trabalhar isso dentro dos nossos lares, queridos. E o terceiro ponto é pegar na mão. Ele diz que precisamos cada vez mais tratar com disciplina, mas segurando pela mão, para guiá-lo no caminho do Senhor. Amados, uma das fases mais importantes da vida de uma criança, ela vai dos 0 até os 11 anos de idade. É onde a sua personalidade, ela está sendo formada. É onde ela está aprendendo tudo o que vai ser necessário para ela utilizar durante toda a sua trajetória de vida. É nesse momento que nós, como pais, precisamos estar segurando a mão de cada uma delas. Queridos, você que já tem filhos com mais de 11 anos de idade, e talvez você tenha algumas dificuldades com eles, observe como foi a sua trajetória do 0 até os 11 anos. Observe o que foi passado de 0 até 11 anos. Observe se você foi ausente. Observe se você estava perto. Observe se você pegou na mão. Observe se você ensinou o caminho que de fato tem que se andar. Porque por vezes nós olhamos o hoje, mas não imaginamos que o hoje foi construído lá atrás. Hoje nós queremos punir, mas por vezes não suprimos a necessidade lá atrás. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, andem de mãos dadas com os seus filhos. Quando o texto fala de ensinar no caminho do Senhor, não é falar ou levar para a igreja, mas sim estar presente, sim estar à frente, sim ser exemplo, como uma mãe submissa e como um pai que se entrega. Amado, para nosso lar estar transbordando do Espírito Santo de Deus, precisamos guardar, reter, enclausurar, inculcar no nosso ser as orientações divinas que são transmitidas para nós através da palavra de Deus. Na semana passada nós vimos o conceito de mulher e homem. Hoje nós estamos trabalhando o conceito de filhos e pais. Quer ter o seu lar cheio do Espírito Santo de Deus? Trabalhe em cima disso. Trabalhe forte.
esteja tentando cada dia mais praticar tudo aquilo que Deus tem falado com você. Através de louvores, através de leituras, através de mensagens. O tempo todo o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Coloque um ponto nessa trajetória, para que venhamos a ser inundados pelas maravilhas de Deus. Amados, se procedermos assim, o Espírito Santo, ele estará cada dia mais presente no nosso lar. E poderemos cantar e contar as bondades de Deus na nossa vida. Nós conseguiremos contar, como aquele hino diz, conta quantas bênçãos são. E nós vamos também transmitir para outras pessoas a bondade de Deus para cada um de nós, para dentro do seu lar. Amado, nós poderemos dia a dia afirmar que amamos esse Deus Todo-Poderoso, que a graça dele não falha dentro do nosso lar, que todos os dias nós estamos entregando na mão dele a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, que nós vamos tentar executar aquilo que ele tem transmitido para nós. Não deixe entrar por aqui e sair por aqui não, meu irmão. Deus, ele marca encontros. E quando eu comecei a ler o livro de Éfesos, o Espírito Santo, ele foi falando comigo, porque a palavra, queridos, antes dela ir para você, ela vem até mim. Tudo que eu transmito para os amados, eu preciso cada dia mais praticar. Que a gente possa cada vez mais andar juntos, praticar juntos. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos filhos mais obedientes. Filhos que cuidam dos seus pais, filhos que obedecem a cada um deles. Que nós, como pais, sejamos aquele que vai na frente, aquele que exemplifica, aquele que zela, aquele que é duro, mas também aquele que abraça, é aquele que acolhe, é aquele que está junto de cada um dos seus. Podemos nesse momento agradecer a Deus por ser o nosso Pai, por ser o nosso amigo. Queridos, que cada um possa viver a bondade de Deus na sua vida. Medite na letra desse. Que essa bondade esteja seguindo cada dia mais a nossa família. Que o Espírito Santo esteja trabalhando dentro do seu lar, meu irmão. Esteja transbordando de amor, de paz, de alegria dentro da sua casa. E cada um que integra o seu lar tenha em mente aquilo que Deus tem falado ao seu coração. E cada papel esteja delineadamente sendo executado por cada um de nós. Porque Ele é fiel em todo o tempo. Obrigado, Pai. Obrigado pelas Tuas maravilhas sobre a nossa casa, Pai. Obrigado por cada lar que o Senhor trouxe, sendo representado por cada um dos Teus filhos neste local, Pai. Obrigado pela vida daquele que também nos assiste através desse equipamento de mídia, Pai. A Tua bondade, ela é maravilhosa. Que o Teu Santo Espírito esteja sendo derramado de maneira abundante sobre cada lar Teu, Pai. Que cada esposa esteja entendendo o chamado que ela tem em edificar a sua casa, em ser aquela que está sendo submissa ao seu marido, que é a cabeça, como Cristo é a cabeça da igreja, Pai. Que os maridos, eles tenham um amor sacrificial, de dar a vida, assim como Cristo deu a vida por cada um de nós. Que nós, homens, estejamos sendo exemplo dentro das nossas casas. Que como filhos, venhamos a honrar os nossos pais, para que os nossos dias, eles prossigam bem aqui na terra. Que nós venhamos a cuidar daqueles que o Senhor escolheu para estarem cuidando de cada um de nós. Como pais, que sejamos exemplos para os nossos filhos. Que não falte amor para eles.
Que não falte um abraço apertado, que não falte um olho no olho em dizer: me desculpa, filho, eu errei, mas eu te amo. Eu sou grato a Deus por ter me dado você. E cada vez mais nós, como pais, venhamos a amar os nossos filhos. E sendo assim, o Espírito Santo estará sendo derramado dentro desta casa. E os problemas, eles virão. Mas nós saberemos que o nosso Redentor, Ele está vivo. E que no momento certo, Ele vai se levantar. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, e as consolações, o revestimento de poder do Espírito Santo de Deus esteja sendo derramado sobre cada um dos seus filhos, tanto os que estão aqui, quanto muitos outros espalhados por toda a face da terra, e que todo o santo povo de Deus possa dizer amém. Sente-se, querido, faça a sua oração e tenha uma semana abençoada.